Meu nome é Carlos Henrique, moro em Senador Camará, tenho 36 anos recém-completados. Meu nome é Flávio Amaral, tenho 31 anos, moro no Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. O meu nome é Paulo Renato, aqui no Cariocas eu sou conhecido como Deco, tenho 32 anos, moro na Maré, na favela Nova Holanda. Meu nome é Ronaldo, tenho 36 anos, moro aqui no bairro do Caxambi. Meu nome é Alan, sou goleiro do time Cariocas, tenho 39 anos, moro na Glória. Meu nome é Douglas Rodrigues Mesquita, eu moro em Niterói, em Fonseca. Eu me chamo Luiz Gustavo, na verdade, mas geralmente as pessoas, no meu dia a dia, me chamam mais de Gustavo. Eu tenho 35 anos, eu moro na Tijuca. O time que eu torço é o Flamengo, claro, né? Não podia ser diferente. Meu time de coração é o Vasco da Gama. Eu sou apaixonado pelo Flamengo. Eu sou vascaíno. Sou flamenguista. Eu sou vascaíno. Sou vascaíno, já fui um pouco mais, mas hoje continuo sendo. Uma palavra que define os dois times, cara, eu falo mais pelo time Cariocas, representatividade. Paixão. Amor. Um time do coração. Representatividade. Amor. Paixão. Eu acho que todo atleta, todo brasileiro é apaixonado por futebol, né? Quer dizer, basicamente todos, né? Nem todos, eu sei disso, né? Tem muita gente que detesta futebol, né? Tem muita gente que não se identifica, né? Mas eu sou homem, então assim, o homem é empurrado para jogar futebol. Que acaba sendo uma regra isso de você colocar um menino para jogar futebol. O meu pai, ele é um dos melhores goleiros da região, ele era no caso, né? Então a pressão era muito grande em cima de mim, eu tinha que ser goleiro também, e até igual ou melhor do que o meu pai. Acompanhava meu irmão que gostava mais, jogava, aí eu meio que ficava perdido ali no jogo, aí me colocaram para ser goleiro, isso eu era bem novinho, 7, 8 anos. Era uma experiência muito para descobrir o que seria, né? Eu não tinha ideia do que seria uma prática esportiva, eu comecei a acompanhar futebol nessa época também, por conta de jogar. E me encontrei, realmente, por menos habilidade que eu tivesse na época, foi um encontro para mim, uma realização. Basicamente eu não tinha outro brinquedo que uma bola, eu queria jogar bola, eu queria ir pra rua jogar bola. Ninguém me incentivou a jogar futebol. Eu vi os meninos na rua jogando, quero jogar. E comecei a jogar. Formei um grupo de pelada lá em Niterói, fiquei durante 12 anos jogando com eles, mas sempre assim, não me sentindo completo. O meu começo foi em times héteros, né? Até porque eu não sei se na época existia times LGBT. Porém, tem algumas questões em times héteros, né? Que a gente, naquela época, era muito regrado. Coisas que a gente podia fazer, coisas que se a gente fizesse, a gente era mal interpretado. Então, desde que eu me entendo por gente, eu sou gay. Então, naquela época, era muito difícil a gente jogar futebol. Você tinha que fingir gostar de alguma coisa, comentar alguma coisa para poder não sofrer com preconceito. É como se você entrasse na pilha para que você não corresse risco de ser o agredido. Eu gostava do esporte, sendo que eu fui muito afastado do futebol por conta da questão da minha sexualidade mesmo, né? Eu evitava ao máximo possível estar no ambiente, porque eu tinha medo das pessoas repararem que eu era uma pessoa LGBT e sofrer algum tipo de agressão, algum tipo, tanto física quanto verbal. Então, isso me trazia muito medo e isso me fez com que eu não sentisse vontade de estar nos estádios, de estar nos jogos. Quando criança a gente acaba não tendo essa ideia de que pode ser, que eu poderia continuar no futebol, mesmo com a minha sexualidade. E aí a gente acaba sendo essa coisa meio que divide, sabe? Eu vejo muitos colegas meus que mesmo com a sua sexualidade mantiveram ali jogando, são bons atletas, bons goleiros, bons jogadores, foram superando uma barreira que eu, no caso, não consegui quando eu era menor. O que o futebol desperta em mim, olha, eu sou artista também. Eu sinto a mesma liberdade que eu tenho no palco, eu sinto em campo também. O futebol é a minha paixão, né? Eu gosto de jogar bola, né? Eu não falo futebol, eu gosto de jogar bola. Eu gosto de jogar bola. Cara, futebol pra mim é tudo. Vai além do futebol, assim, só o futebol, né? Eu vejo essa carga diferente no futebol.
E o futebol LGBT+, para mim, ressaltou, reforçou essa carga diferente que eu sempre vi nesse esporte. Porque em 2017 eu já tinha me formado há algum tempo e eu dava aula na faculdade onde me formei. E sempre foi um ponto de trava para mim a questão da sexualidade em relação ao pessoal da faculdade, em relação aos meus alunos. Então eu sempre, é claro, a minha carreira como jornalista esportivo, eu sabia que o jornalista esportivo ele precisava se resguardar muito mais em relação a isso, né? Principalmente sendo homem. Então eu sempre vi esse meio da redação de esportes como meio machista, homofóbico. Entender minha sexualidade foi uma briga assim eterna, porque eu nunca me aceitei como gay, nunca. Porque assim, se eu me assumir gay, a sociedade vai me rejeitar, os meus amigos não vão me aceitar, eu não vou poder mais jogar futebol com os meus amigos por causa que eu sou gay. Eu entrei pra igreja achando que essa ia a salvação da minha vida, sabe? Eu tô com o demônio no corpo, sabe? É uma coisa assim muito surreal. A minha relação com o futebol e essa entrada no futebol LGBT+, ela contribuiu para que eu entendesse melhor e me relacionasse melhor com a minha sexualidade. Ficou mais leve, sabe? Ficou mais prazerosa. Eu faço parte também da parte de comunicação do time, então, tipo assim, eu quero passar para outras pessoas o que eu sinto quando eu tô aqui. Que é a libertação, é poder você ser você mesmo, sem preocupação com o mundo externo, sabe? Se sentir livre. Ficou bem mais leve. É igual o que eu falo pros meus amigos, gente, eu tenho um combo, porque sou preto, periférico, gay, candomblessista, então assim, eu carrego tudo que gera preconceito, entendeu? Então até eu chegar num ponto de eu me aceitar como isso tudo que eu sou hoje, cara, foi uma batalha muito árdua. Hoje em dia eu não aceito menos do que eu sou. A partir do momento que eu entrei pro Cariocas, eu falei, cara, aqui é meu lugar. Eu não vou aceitar menos do que isso. Eu não vou aceitar um armário que eu já quebrei. Eu sempre tive essa ideia de que futebol era uma coisa muito masculina, muito dura, muito rígida. E comecei a ver que existiam times relacionados a comunidade LGBTQIA+, que a gente tem. E aí foi onde eu me encontrei. Parte o Dinho com a bola dominada, ultrapassa o meio de campo, deixa curtinho com o Pablo, recebe na meia esquerda, traz a bola pelo meio, caso era a interceptação, novo design do Pablo, ela sobra com o Rodrigo. O Cariocas ele surgiu em 2017. Acho que foi a terceira equipe aqui no Rio de Janeiro a surgir nesse segmento LGBT+. E justamente da necessidade de pessoas LGBTs terem um espaço seguro, respeitável, tolerante, para que essas pessoas pudessem praticar o esporte. Na época eu fui chamado para uma pelada entre amigos gays, eu não sabia que eram times ainda não haviam se formado times na época. Eu falei, por que não? Vou topar para ver como é que funciona. E a partir daí esse grupo se tornou um time. E a nossa visão é um dia chegar a disputar campeonatos, né, normativos de grande visibilidade, né, e mostrar mesmo para as pessoas, olha, apesar, mesmo sendo um time LGBT, né, que não tem nada a ver a sexualidade com o esporte, mas olha aqui as nossas conquistas. A gente tem aqui, por exemplo, a Taça Maravilha, que foi um campeonato feito aqui no Rio de Janeiro. Nesse campeonato nós ficamos em 4º lugar. E aí quando a gente fez o campeonato mineiro, que já foi uns 3 meses depois da Taça Maravilha, a gente conseguiu uma colocação melhor ficando no vice-campeonato. Anderson na sobra, tenta achar o passe na meia direita, Igor fica com ela, tenta acionar o Dinho na ponta esquerda, o corte em cima do Rodrigo, vai colocar no canto, pro gol, é bola na rede, gol! Eu nem sabia que existia futebol LGBT. Eu simplesmente entrei no Cariocas porque eu descobri uma pelada na frente de casa. Não faltei nenhum treino até hoje, em 9 meses, né? Então, me orgulho bastante disso. Moro em Niterói, deslocamento, assim, a pessoa pode ser longe, mas pra mim tá assim, transcende o futebol. Foi onde eu me encontrei. Eu entrei por uma questão de saúde mesmo, eu tive algumas questões voltadas para uma depressão, para uma coisa forte. E aí o futebol surgiu assim na minha frente, eu tive contato com outros times, aí eu cheguei ao Cariocas aqui e me senti acolhido, me senti feliz. Consigo ir aos estádios sendo quem eu sou, sem ter a preocupação e o receio, né, de demonstrar a minha paixão pelo esporte.
apesar da minha orientação sexual, coisa que antes eu não tinha isso bem trabalhado, né? Hoje eu sei da importância e da proporção que tomou o Cariocas, né, no meio LGBT, nessa questão de inclusão, de bandeira, de tudo. Então isso é muito bacana, a gente está defendendo, falando. Eu já trouxe amigos meus de infância, eu trouxe para o Cariocas também, não são gays, mas vêm aqui jogar, porque super de boa, um deles tem até um filho que também é gay, né, tem a mesma idade, e vem aqui jogar de boa, não tem problema. O Cariocas ele quer se tornar referência não só por conta de resultados, é claro que o resultado é uma consequência pra gente, mas a gente quer se tornar referência em termos de acolhimento de pessoas LGBT+, que queiram ter um contato melhor com o esporte que elas tanto gostam. A gente quer que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam parte disso, se sintam pertencidas. A gente quer que não existam travas, não existam barreiras para que a pessoa possa retomar o contato ou começar o contato com a modalidade. Eu falo pra todo mundo, gente, se um dia eu sair do Cariocas, eu jogo um time em 1. Eu conheço todos os times possíveis do Brasil, mas o Cariocas é minha paixão. Aqui entre a gente não tem esse preconceito, não tem essa cobrança de você ter que fingir ser o que você não é. Futebol se tornou algo que eu faço, não só assisto, que eu participo. Eu fico feliz em ajudar o time, eu fico feliz em fazer parte do time. Quando a gente vê que o ambiente é o que a pessoa esperava, é o que a pessoa precisava, sabe, para o dia a dia dela, e se encontra melhor num grupo desse, para a gente isso é uma realização. A gente quer que mais pessoas possam desfrutar disso, possam estar num grupo onde elas se sintam seguras. A gente vê pessoas saindo da depressão por conta dos times LGBT+, pessoas que foram morar numa cidade e não tinham nenhum amigo naquela cidade, descobrem uma rede de amizades e não precisam deixar aquela cidade por conta disso. Então, esses fatores, esses episódios, pra gente são a certeza de que a gente está no caminho certo. E é lá que o Cariocas quer chegar, seguir nesse caminho certo e se tornar uma referência para acolhimento, para compreensão e pertencimento no LGBT+. Nós somos o quê? Cariocas! Nós somos o quê? Cariocas! Nós somos o quê? Cariocas! 1, 2, 3, Cariocas! Eu diria que você não deve se esconder. Eu acho que a conversa é o principal momento ali de você não se esconder. Porque em vez de você se retrair, como foi o meu caso, você se expor. E isso faz com que você se torne uma pessoa mais segura, uma pessoa mais firme, uma pessoa mais interessada em você, mais, que tem, na verdade, mais vida. Hoje em dia você consegue ter um apoio, independente do lugar. De repente eu não tenho na minha família, mas eu tenho de um amigo. De repente meus amigos não vão me entender, mas de repente uma pessoa próxima, uma vizinha, um professor. E aí eu acho que fica aberto a isso. A conversa acaba sendo um caminho a você não se esconder, não se guardar. Pode ser.